Pessoal, bom dia. Aqui é o engenheiro Newton Cubo novamente. Esse é o canal Fire Expert Academy. Dando prosseguimento aqui à aula sobre carros elétricos, mais especificamente no tocante à proteção contra incêndio e legislação, vamos dar continuidade. Então, peço para você que dê o seu like, por favor, se você gostar do vídeo. Se você está chegando agora, considere aí se inscrever. Esse é um canal dedicado à proteção contra incêndios, mais especificamente fala sobre legislação, tá? Sobre projetos, enfim. Mas eu gosto de focar mais no projeto técnico. Então vamos lá. Se você está estudando, ou se você é um profissional e precisa de mais informações, esse é o nosso objetivo aqui no canal. O meu objetivo, pelo menos. Vamos lá, então eu coloquei na apresentação a consulta técnica, que eu acredito que não está mais em consulta técnica, agora deve estar sendo tramitado internamente no Corpo de Bombeiros, que é o parecer técnico CCB 001/800/2024, que fala sobre ocupações com estações de recarga para veículos. Então lembrar a vocês que não existe então ainda uma legislação do Corpo de Bombeiros. Não existe uma instrução técnica regulamentando o uso de carregadores para veículos elétricos, tá? Não existe. Então vamos... Lembrando que a IT fala sobre ocupações com estações de recarga para veículos elétricos, ok? Então fala sobre locais que tenham recarga de veículos elétricos. Então vamos lá, eu consegui aqui no Diário Oficial, então eu vou projetar o Diário Oficial e vou falando sobre ele. Pelo menos os principais itens que eu acho, que eu entendo serem os mais importantes. Então você está vendo aí na sua tela o Diário Oficial. Então vamos seguir aqui. Essa tela aqui eu mostrei na apresentação da portaria CCB 001. Então vamos lá. Aqui na primeira, no item 1, ele fala sobre motivação do parecer técnico. Tá? O presente parecer técnico foi desenvolvido a partir do diligente trabalho da comissão especial, nomeada pelo Comando do Corpo de Bombeiros. Então existe uma comissão estudando sobre essa questão. Aqui, dados da Associação Brasileira de Veículos Elétricos, ABVE, indicam que a frota de veículos elétricos no Brasil teve suas vendas aumentadas em progressão geométrica, então cresceu demais. A BYD já inaugurou a fábrica dela na Bahia, tem capacidade, até onde eu lembro, para montar 18 mil veículos, eu não lembro, mas uma quantidade interessante. Então a BYD já está no Brasil, já vai começar a fabricação de veículos elétricos no Brasil. E tem muito veículo elétrico por aí ainda em fase de comercialização. Estão em pátios de empresas de logística. Com o aumento da frota desses modelos de veículos e de ocorrências com resultados potencializados por baterias de íons de lítio, já falamos, majora-se a probabilidade do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo atender esse tipo de ocorrência. Ok, então aqui são, nesse item, uma exposição inicial da motivação. Os incêndios em veículos elétricos são de difícil extinção. Okay? Então você tem uma diferença do veículo elétrico para o veículo a combustão. Veículo elétrico, a questão principal é a bateria de íons de lítio. Então, os incêndios em veículos elétricos são de difícil extinção, porque necessitam de grandes quantidades de água. Ademais desses incêndios, a alta dissipação de gases tóxicos, já falamos a respeito. Então, se você respirar o gás proveniente do incêndio na bateria de lítio, podem haver diversos problemas. Você pode
ter com isso, desde uma parada respiratória, uma dor de cabeça, inflamação nas vias aéreas superiores, enfim, problemas neurológicos. Aí ele continua aqui, alta dissipação de calor e de grande potencial de reignição do incêndio. Nós já falamos sobre isso. Tem casos relatados nos Estados Unidos de veículos que tiveram reignição depois de um mês, depois de 90 dias voltaram a queimar. Veja como isso é um tanto complexo. Exposição dos motivos. Eu não vou ler tudo, vou pegar só um pedaço. Então, diante do avanço tecnológico e da disseminação de novas tecnologias, então, nós temos uma nova tecnologia sendo disseminada no país. E com essa nova tecnologia vem também os novos desafios. Um deles é a questão do incêndio nesse tipo de veículo. Você pode imaginar aí um veículo elétrico, um ponto de carregamento de veículo elétrico no subsolo de um prédio residencial. Acredito que alguém já deva ter visto isso. Eu já vi em alguns prédios residenciais pontos de carregamento e ainda no subsolo. Eu já vi pontos de recarregamento de carros elétricos em hospitais, em um hospital, que é uma questão um pouco mais complicada ainda. Tá? Diante do avanço tecnológico e da dispensação de novas tecnologias, é cada vez mais comum a necessidade de instalação de bases para recarga de veículos elétricos, movidos a baterias de íon de lítio nos estacionamentos das edificações. Vamos pegar uma cidade como São Paulo. A maioria dos prédios residenciais de São Paulo, sua grande maioria, os estacionamentos são onde? No subsolo. Então o subsolo tem a questão da ventilação. Você não tem janelas em subsolos. Então imagine um incêndio no veículo elétrico dentro de um subsolo. Se um veículo a combustão queimando no subsolo já é algo muito complicado, imagine um veículo elétrico emanando gases muito mais tóxicos do que aqueles emanados em incêndios em veículos a combustão. A implementação de regras padronizadas se faz urgente, especialmente no que diz respeito às medidas de segurança contra incêndios, que ainda não existem para esse caso. Tá? Não existe um disciplinamento. Então, alguns condomínios estão instalando, mas não há ainda regras a respeito. Aqui ele continua, devido ao potencial risco de ignição das baterias de lítio, o que acontece com a bateria de lítio? Se ela sofrer um dano mecânico e houver contato com ar ou com água, ocorre uma reação e a bateria começa a queimar. Só que não é um incêndio comum e corrente, que você simplesmente vai lá, pega um extintor e lança água ali, aplica água ali e acabou. Não é, você precisa de grandes quantidades de água para fazer o combate a esse tipo de incêndio, que pode aumentar consideravelmente a carga de incêndio nos estacionamentos. Então eles estão considerando que a existência de veículos elétricos com carregadores podem aumentar de forma considerável a carga de incêndio. Que, conforme a divisão G do anexo A da Instrução Técnica 14, é considerada uma edificação de risco baixo. Então, estacionamentos estão enquadrados pelo IT 14 como risco baixo. São as ocupações com até 300 megajoules por metro quadrado. Então, aqui já começa a considerar um aumento da carga de incêndio, e de que nesse caso não vai ser mais 300 megajoules por metro quadrado. Vai ser mais. Estudos globais versam sobre protocolos seguros para a instalação de estações de recargas alimentadas por baterias de lítio. Olha, se você pegar o manual da BID, no manual fala que o ponto de recarga, a tomada de recarga, que existem tipo 1, tipo 2, tipo 3, e eu acredito que o tipo 4 e o tipo 5 também, não lembro, mas eu sei que vai até pelo menos até o tipo 3. O manual da BID fala que o ponto de recarga tem que ser instalado em local descoberto, tá? E nós já estamos vendo muitos pontos de recargas em
locais cobertos e pior, em subsolos que não tem ventilação adequada. É necessário se atentar para a estrutura portante da edificação. Aí nós entramos na IT 8, que fala sobre segurança estrutural. É necessário atentar para a estrutura portante da edificação quando se está tratando de incêndios em espaços como subsolos destinados a garagens. E aqui entra na instrução número 8, aqui saiu 2019, mas está na 2025, mas não mudou muita coisa. E a NFPA 88A, que fala sobre segurança estrutural. A fim de minimizar os danos à estrutura de edificações, é fundamental evitar o incêndio em veículos elétricos ou a sua propagação. Então aqui eles falam em evitar a prevenção e, se houver incêndio, evitar a propagação. Consequentemente, proteger as vidas e patrimônio desses usuários. Então aqui ele fala da NFPA. Aqui esse item nós já comentamos que esse tipo de incêndio, ou seja, incêndio em baterias de íons de lítio, tem por característica o consumo de grande quantidade de água. Então você vai precisar de muita água. Tem casos lá nos Estados Unidos, até onde eu pesquisei, de uso de uma quantidade muito grande de água. Nós estamos falando aí de 50 metros cúbicos de água para apagar um incêndio num veículo. Tornou-se um desafio criar alternativas viáveis para enfrentar e mitigar os graves riscos associados à toxicidade dos gases. Então, outra questão que aparece aqui de novo, que é a toxicidade dos gases emitidos pela queima da bateria de lítio. Você tem um gás com uma toxicidade muito alta, e vamos pensar aqui, um incêndio num prédio residencial, no subsolo de um prédio residencial. Aí vai um brigadista fazer o combate a incêndio. Ele vai inalar esses gases, certamente, porque a maioria as brigadas de prédios residenciais não tem equipamento de proteção respiratória. Eu diria que a maioria das brigadas não possuem esse tipo de equipamento. Seria um equipamento de respiração autônoma, um cilindro de ar respirável, uma máscara facial cobrindo todo o rosto, e você vai respirar o ar comprimido do cilindro. Então as brigadas não têm, a maioria não tem esse equipamento. Bem como o perigo representado pela contaminação da água usada, utilizada no combate a esses sinistros, evitando ainda mais a necessidade de medidas preventivas. Então tem outra questão aqui que a consulta já coloca também, que é a contaminação da água utilizada no combate ao incêndio, a esse tipo de sinistro, esse tipo de incêndio. Eu estou falando aqui do meio ambiente, e também que essa água contaminada pode provocar prejuízos à saúde de outras pessoas que estiverem em contato com essa água. A exposição prolongada a tais condições não apenas compromete severamente a saúde física da população afetada, mas também impõe danos irreversíveis, danos irreversíveis ao meio ambiente. Veja que a consulta aqui ela vai além, da proteção à vida, como questões ambientais. A garantia de ambientes ventilados e de meios de extinção adequados, juntamente com rota de fuga eficientes, aqui nós entramos na IT 11, é essencial para assegurar a segurança dos ocupantes das edificações. Então, aqui ele fala de ambientes ventilados. Subsolo é ventilado? Sim, ele deve ter uma ventilação mínima, mas nós não estamos falando de um pavimento no nível do solo ou acima do solo, estamos falando de subsolos que estão abaixo do nível do solo, são pavimentos enterrados. E quais seriam os meios de extinção adequados? Porque eu estou falando de baterias de lítio. Água adequada? Sim, mas você precisa ter uma quantidade grande de água, você precisa ter proteção, você precisa ter uma capa de incêndio, um capacete de proteção para os olhos, um óculos de proteção, enfim, luvas adequadas para isso. As legislações municipais já prevêem necessidade de instalação de pontos de recarga de veículos em edificações residenciais e comerciais.
Então, existem legislações municipais que já prevêem isso. São Paulo eu não sei. Refletindo a crescente integração dessas soluções em novas construções. Diante da transição energética em curso e da demanda por normatização visando a proteção à vida e do meio ambiente, do patrimônio, torna-se imperativo adaptar-se às novas tecnologias, ok? Então aqui ele fala da necessidade de haver um regramento, regras para isso. Aí aqui, ó, que eu falei, né? Dentro do contexto do DNA, em razão dos riscos, deve ser fomentado que os pontos de recarga de veículos elétricos devam preferencialmente estar em áreas descobertas e externas à edificação. É o que consta no manual da BID. Sim, a segurança vai ser muito maior você tendo o ponto de recarga em local descoberto do que um local coberto e pior ainda no local confinado como subsolo. Subsolo são destinados à garagem. A pessoa deixa o carro dela e ela não fica ali, ela vai embora. É um local de permanência temporária na sua maioria dos casos. Se tiver outro tipo de ocupação, é necessário atender a tabela 7. É consabido que a responsável pelo projeto técnico e instalação de sistemas de proteção contra incêndio é integralmente o responsável técnico. Ok. Tá? É fundamental que todos os envolvidos cumpram o regramento normativo e assim ele vai aqui. Em conclusão, não menos importante, é sendo enfatizado que o tema, apesar de grande relevância e potencial de risco associado à segurança contra incêndio, é incipiente e carecedor de regulamentação específica. Então ainda nós estamos, eu acredito, engatinhando aí. E eu não sei quando que vai sair essa solução técnica. Então aqui ele entra no parecer técnico. Né? A consulta técnica entra aqui. Os critérios de instalação dos pontos de recarga devem atender para os detalhamentos demonstrados pela NBR 17019. Instalações elétricas de baixa tensão. Qual é o problema aqui? Quem trabalha com vistorias, quem trabalha mais na rua fazendo vistoria e avaliando edificações, tem uma noção que eu não sei dizer, eu não posso falar que é a maioria, mas eu diria que uma grande parte das edificações não atende a NBR 17019. Vamos começar por aí. Pelo menos em São Paulo, a amostragem que eu tenho minha é essa. Eu fui vistoriante do Corpo de Bombeiros durante muito tempo. E usando os critérios da IT 41, que é a inspeção visual e instalação elétrica, dá para ter uma ideia de que a maioria não atende essa NBR. Começa por aí. O problema começa aí. As instalações devem ser regularizadas necessariamente por meio de projeto técnico. Ok, então aqui ele fala que, em tese, provavelmente você vai ter que fazer um projeto técnico quando houver pontos de carregamento de veículos elétricos. Ok? Então, o prédio tem. É um prédio pequeno, vai de um subsolo e um andar, com área menor que 750 metros quadrados. Porém, tem pontos de carregamento. Aí vai precisar projeto técnico. Sendo vendado o licenciamento simplificado, PTS CLCB. Então, mesmo que você tenha a edificação se enquadre nas regras do PTS CLCB, mas se tem pontos de carregamento, não pode ser utilizado o PTS CLCB. Vai ter que ser um projeto técnico, com exceção a este regramento em local descoberto. Então, se o ponto de carga, de recarregamento, for em local descoberto, continua o PTS CLCB, se atender às regras da IT 42. Se a recarga, o ponto de recarga for em local coberto, necessário o projeto técnico. Eu volto a falar que isso não está valendo, isso é uma consulta técnica, tá? Então, mas é bom nós termos conhecimento do que pode, das regras que estão por vir aí. Possui segurança estrutural, ou seja, atender a IT 8 como medida de segurança básica, não sendo aplicável qualquer hipótese de isenção. Então não há isenção para esse caso aqui. Bom, mas quando que isso acontece? Você pode, se você tiver
um prédio de estrutura metálica, não haverá condição nenhuma de isenção. Que lá na ET 8 tem um item que fala das condições de isenção ou diminuição do TRRF, tempo requerido de resistência ao fogo. Aí é que ele fala, prever ponto de desligamento manual de cada estação de recarga, no mesmo pavimento, a uma distância entre 20 e 40 metros da estação de carregamento em local diverso, mas dentro da área de edificação, desde que haja evidência permanente. Então tem que ter um ponto lá que seria um botão de desligamento ali, está devidamente identificado, que der algum problema a pessoa vai lá e bate nesse disjuntor, né, ou desliga ele, ou bate num botão, que normalmente é a cor vermelha, e desliga o carregamento. Garantir o corte de energia entre os modos de carregamento e a rede elétrica por meio de disjuntor. Um disjuntor específico para isso, devidamente sinalizado. Possui sinalização de emergência referente à vaga que possui ponto de carregamento elétrico. Sim, provável, assim, inicialmente você não vai ter vários pontos de carregamento. Tem lugares que tem um ponto de carregamento. Se tem uma pessoa que tem um carro elétrico, ela colocou um ponto de recarregamento. Um ponto de carregamento elétrico. Então ali tem que ter sinalização específica, deverá ter, bem como junto ao ponto de desligamento, endereçando a posição de cada ponto de recarregamento e o disjuntor correspondente. Então tudo devidamente sinalizado. Não adianta você colocar um disjuntor que vá desligar o sistema de carregamento se não tiver sinalizado. Como é que eu vou saber o disjuntor? Não adianta nada, eu tenho que adivinhar, ou ter que desligar todos. As vagas de recarga deverão possuir proteção mínima. Então aqui ele fala proteção mínima. 2 extintores ABC com distância máxima de caminhamento de 15 metros. Então o operador não vai poder andar mais do que 15 metros para achar uma unidade extintor. Que aqui são regras para risco alto. Se você pegar lá na IT21, você vai ver que 15 metros é uma regra para risco alto. Os locais que dispuserem de vagas que contenham bases de carregamento, então os condomínios, vamos pensar aqui no condomínio residencial, aí tem uma vaga ali que tem um ponto de carregamento, do morador X. Então o que ele fala? A fim de mitigar danos à vida e ao meio ambiente, além das exigências anteriores, que nós conversamos aqui, que eu li, deverão possuir as medidas de segurança adicionais conforme segue. Então agora são as medidas adicionais além do que já foi exposto. Estação em áreas externas. Joia, essa seria a alternativa mais segura, área externa. Ter afastamento de segurança mínimo de 5 metros em relação às demais vagas do estacionamento. Locais com carga de incêndio ou áreas de risco. Então aí aqui tem um desenho. Aqui, pessoal. Então veja que outra questão aqui, né? A maioria dos estacionamentos de São Paulo são usados 100%. 100% em condomínio que tem briga para pegar a melhor vaga do condomínio, tem sorteio, uma confusão. Aí imagina você ter um carro aqui, aí você tem que afastar 5 metros e aqui não pode estacionar veículo, não pode ter nada, não pode ter carga de incêndio nessa área aqui. Tem um ponto aqui, aí eu puxo 5 metros para cá e 5 metros para cá. Aí será permitido estacionar veículos. Então é isso, só aqui ó, são 15 metros. Aí tem o afastamento entre os pontos de carregamento, um ponto de carregamento aqui, um ponto de carregamento aqui. Tem que ter no mínimo 5 metros de afastamento. E aí continua aqui, uma série de esquemas. Aqui é o ponto de carregamento. Outro ponto de carregamento, outro desenho em perspectiva que mostra a distância mínima entre os pontos de carregamento. Lembrar que nesse quadrado aqui, ó, não pode ter nada. Você não pode estacionar veículo aqui. Você não pode, vou fazer um depósito aqui, não pode. Vou colocar caixas de papelão, não pode.
Esse é outra questão, né? Porque normalmente onde se vê local assim, colocam-se caixas e fazem alguma coisa aí. Alternativa 2. Né? As vagas devem ser separadas entre si e entre as demais vagas de veículos que não possuem carregamento, interpondo parede de corta-fogo com TRF de 60 minutos. Esse TRF, como é que você chega nos 60 minutos? Lá na IT 8 tem lá os tipos de parede, tipo de tijolo, com reboco, enfim, aí você vai ter lá, de acordo com a parede, o mínimo de TRF que ela vai chegar. E dimensões de 1,60 m, então imagine que essa parede aqui vai ter que ter uma altura de 1,60 m, tá? E de altura e 5 metros de comprimento. Então ela tem 1,60 m e se projeta 5 metros, é mais ou menos o tamanho de um carro, por aí, um pouco mais que um carro, né, que o comprimento de um veículo. Tá, então aqui está mostrando o local descoberto, ok? Então, se não dá para fazer o afastamento de 5 metros, aqui ó, se a pessoa não quer perder esse afastamento, ela levanta a parede aqui, de 1,60 m, com um comprimento de 5 metros. E aí, joia, não perde a vaga. Vai fazer a parede que não perde a vaga. Essa parede vai dificultar a propagação do calor para os veículos que estão ao lado. E aqui nós entramos nas estações de subsolo, sobressolos e edifícios garagem. Então vou parar aqui e vou fazer mais uma aula para terminar a questão dos carros elétricos. Agradeço, se puder dar um like, muito obrigado.